Eu realmente me cansei dessa briga entre iPhone e Android. Há mais de 16 anos que eu acompanho essa batalha e ao mesmo tempo que eu produzo conteúdo de tecnologia na internet. E dessa vez eu estou gravando um vídeo para pôr fim à discussão de uma vez por todas. Qual que é o melhor? Sistema operacional concebido pelo Google ou sistema operacional controlado pela Apple? Serão 7 categorias e eu escolhi justamente um número ímpar para não ter empate, para a gente chegar a alguma conclusão definitiva dessa vez, sem empate técnico, sem qualquer critério subjetivo, enfim. Lembrando sempre que esta é uma opinião baseada na experiência que a gente tem com os smartphones e que os resultados podem variar de acordo com o perfil do usuário. Tudo o que eu disser a partir de agora não está em letra fria, apesar de eu ter dito agora há pouco que era os resultados definitivos ou, enfim, uma conclusão definitiva sobre essa celeuma que acaba tirando o sono da humanidade. Mas, pelo menos, pode ser um parâmetro para os mais indecisos escolherem qual é a melhor plataforma ou aquela que melhor atende às suas necessidades. Lembrando sempre que o melhor sistema operacional, o melhor smartphone, o melhor dispositivo de tecnologia é aquele que é melhor para você e que atende melhor às suas necessidades. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão indecisas entre iPhone e Android. Tem gente que não sabe qual é o melhor até hoje e essa discussão termina nos próximos minutos. Primeira categoria, customização. A gente tem que reconhecer que a Apple melhorou bastante neste aspecto em relação ao iOS. E nas últimas versões do sistema operacional, a gigante de Cupertino decidiu liberar um pouco mais as possibilidades dos usuários para customizarem os seus iPhones. Já dá para colocar widgets na tela de bloqueio, já dá para você customizar a tela principal do dispositivo, alterar cores, fontes e tudo mais. Esse lance de customização está presente no sistema operacional da gigante de Mountain View desde o começo, e as possibilidades são praticamente infinitas. Você pode não só adicionar widgets na tela, aplicativos, recursos especiais, como pode transformar o Android da forma que você quiser praticamente, inclusive adicionando novas ROMs ou novas interfaces, enfim, são múltiplas possibilidades, é uma flexibilidade incrível, sem falar no fato de você poder instalar aplicativos de onde você quiser, da fonte que você quiser. É claro que você tem ônus e bônus nessa escolha, mas, sem sombra de dúvida, nesse aspecto de customização, o Android dá uma surra no iPhone e o iOS, por mais que melhore neste aspecto, ainda não chega perto do que a gigante de Mountain View, do que o Google oferece para os usuários do Android. Então, vamos seguir o placar, esse placar vai ficar fixo no vídeo, implementar aqui alguns recursos para que você possa ficar entretido de tempos em tempos enquanto eu estou falando, mas no placar, 1-0 para o Android. Categoria número 2, recursos. Esse é um ponto polêmico, porque muitos usuários do iOS estão satisfeitos com os recursos oferecidos pelo iPhone e alguns desses recursos funcionam melhor no iOS do que no Android. Por exemplo, não dá para emular por completo a experiência da Dynamic Island. Ela funciona no iOS exatamente daquele jeito e é a melhor experiência de uso que você pode encontrar neste aspecto. O que o Android faz é algo próximo, é algo que, como eu vou dizer, copia, mas não faz igual, que acaba funcionando em alguns aspectos, mas não entrega a experiência plena. Em compensação, a capacidade de configuração profunda que o Android oferece para os seus usuários, principalmente para aqueles que são mais avançados e conhecedores das entranhas do seu sistema operacional, permitem que você possa fazer praticamente qualquer coisa no smartphone, desde modificar aspectos de funcionamento do sistema operacional até ações profundas que podem, eventualmente, liberar poderes um tanto quanto controversos no dispositivo, ou até, quem sabe, fazer com que o telefone fique brincado. Use com moderação as customizações e os modos avançados do Android. Então, no quesito recursos, sem dúvida alguma, o Android está alguns passos à frente do iPhone. Não que o iOS seja ruim neste aspecto. Eu acho que ele vai muito bem para aquilo que a Apple se propõe a fazer e tem recursos muito interessantes para o ecossistema que a Apple construiu para os seus dispositivos.
mas o que o Android oferece ainda é outro patamar e o nível de profundidade que você pode ter de recursos dentro de um smartphone Android é substancial e determina que o sistema de Mountain View esteja na frente. Está me acompanhando no placar? 2-0 para o Android. Terceira categoria, facilidade de uso. Qual é a acessibilidade do iOS e do Android? Qual que é mais fácil para utilizar para aquele usuário leigo que nunca viu um smartphone na vida? Aqui é bem fácil de entender. O Android não tem a mesma cara em todos os smartphones. E mesmo para aquelas pessoas que já utilizam um dispositivo Android, trocar para uma outra marca ou outra proposta de interface de usuário pode ser um verdadeiro pesadelo. Essa falta de universalidade no sistema operacional faz com que a vida até mesmo daquelas pessoas que contam com um smartphone razoável e que querem mudar para uma outra proposta, uma outra marca, e podem até pagar por isso, mas que não contam com tanta experiência, acabe sendo uma vida mais complicada, por mais que alguns fabricantes movam esforços para convencer os usuários de que a sua proposta é mais amigável. Já no iOS, já no iPhone, o iOS tem a mesma cara sempre. Maior dificuldade, se é que isso existe, é quando o sistema operacional é atualizado. Mas se você vai trocar do iPhone 8 para o iPhone 14, você vai ter o mesmo sistema operacional, com a exceção de que no exemplo que eu citei, o iPhone 8 tem botão e o iPhone 14 não tem. E ainda assim, a curva de aprendizado do iOS é indiscutivelmente menor do que do Android. Então, neste aspecto, na facilidade de uso, o iOS recebe um ponto com toda a justiça. Pode me acompanhar no placar, o Android ainda está ganhando de 2-1. Quarta categoria, atualizações. Aqui eu nem vou perder muito tempo nesse critério. O Android sofre da famigerada fragmentação e com a contribuição dos fabricantes da obsolescência programada. Vários dispositivos excelentes levam muito tempo para receber as novas versões do Android e, em alguns casos, não recebem. Os fabricantes deixam lá o Android escamoteado e o dispositivo lá sofrendo sem a atualização que poderia receber, porque tem um hardware relativamente potente que poderia rodar as novas versões do sistema operacional do Google. Já a Apple faz um trabalho exemplar com o iOS, porque dispositivos com 6, 7 anos de lançamento estão recebendo a nova versão do seu sistema operacional, e isso ajuda a agregar valor ao iPhone, porque tudo que o usuário quer é ter um smartphone que dure o maior tempo possível com ele, já que é um investimento caro. Então, de aquelas pessoas que não têm obrigatoriedade de trocar de smartphone e que não querem se sentir obrigadas a isso, o iOS sempre foi a melhor escolha. Tudo bem, Samsung, Xiaomi e até mesmo o próprio Google com a linha Pixel diminuíram essa distância quando entregaram 7 anos de atualizações para os seus modelos top de linha. Porém, quando a gente olha para todo o parque de dispositivos Android, para aquela infinidade de dispositivos, e a grande maioria receber, na melhor das hipóteses, 4 anos de atualizações, aí não tem como a gente não olhar para o lado da Apple e aplaudir de pé o que a gigante de Cupertino faz neste aspecto com os seus iPhones. Então, tá me acompanhando no placar? Acabamos de empatar. 2-2, 2 para o Android, 2 para o iPhone e vamos para a próxima categoria. Quinta categoria, aplicativos. Quem testou os dois sistemas operacionais vai concordar comigo e sabe que eu estou falando uma verdade inescapável. A maioria dos aplicativos que existem no Android e no iOS funcionam melhor no iPhone. Isso é fato consumado, até porque existe um incentivo da Apple que paga mais para os desenvolvedores para criar os aplicativos para o iOS. O Android não paga tão bem assim, o Google não paga tão bem assim na sua loja. E sem falar que o processo de otimização desses aplicativos é muito simplificado no caso do iOS. Afinal de contas, o iPhone tem basicamente a mesma arquitetura de hardware, é oferecido só pela Apple, não tem outros fabricantes envolvidos no processo de fabricação e desenvolvimento do dispositivo, e o desenvolvedor sabe muito bem o que ele tem que fazer para otimizar o seu aplicativo para os telefones da gigante de Cupertino. Já no caso do Android, infelizmente, aquele mesmo desenvolvedor tem que penar para fazer o seu aplicativo funcionar bem em um mar de possibilidades.
não apenas com diferentes modelos, com diferentes características de hardware, como também diferentes versões do Android funcionando ao mesmo tempo e diferentes interfaces do Android. É um leque de possibilidades muito grande e eu tenho pena dos desenvolvedores que precisam otimizar os seus aplicativos para os smartphones com o sistema operacional do Google. Então, nesse quinto item, que são os aplicativos, a Apple, ou o iPhone, ou o iOS, escolha o que você quiser, acaba de virar o jogo iPhone 3, Android 2. Sexta categoria, inovação. Bom, quem me acompanha tanto nesse canal de vídeos quanto no TargetHD.net sabe muito bem que, historicamente, eu critiquei muito a Apple por ser a rainha do continuismo. Durante anos e anos e anos, o iPhone tem a mesma cara, o mesmo design, a mesma proposta de produto, e as novidades que a Apple agrega no dispositivo ou não são tão relevantes assim, ou só funcionam em mercados selecionados. Por exemplo, telefonia via satélite. Isso não funciona no Brasil por enquanto, ou pelo menos não funciona em larga escala, e é uma novidade voltada para o mercado dos Estados Unidos. A Dynamic Island é legal? É. Tirou o Note do nosso caminho? Mais ou menos. Mas qualquer smartphone Android pode, pelo menos, copiar esse negócio e colocar lá a Dynamic Island emulada nos seus dispositivos, não é mesmo? Oppo, Huawei, Xiaomi, qualquer fabricante chinês consegue colocar a Dynamic Island. Já no Android, a gente tem maiores tentativas de inovação, tanto nas propostas de software, quanto principalmente no design dos dispositivos. Afinal de contas, nós temos telefones dobráveis e com telas flexíveis no Android. Nós temos a volta dos telefones flip por causa do Android. Nós temos telefones com telas dobráveis em formato Fold por causa do Android. Tivemos telefones com tela curva, temos telefones com diferentes tamanhos, diferentes propostas, diferentes maneiras de funcionamento. Então, o Android inova mais, o Android ousa mais, ou pelo menos os fabricantes que estão com os smartphones Android entregam um maior ímpeto de inovação, e se você busca por propostas diferentes, ou que saiam do lugar comum, ou que abandone a mesmice daquele telefone retangular com uma tela sem botões, vai de Android porque essa é a sua praia. Está acompanhando o placar? Novo empate. iPhone 3, Android 3. Sétima categoria, ecossistema. Qual sistema operacional pode integrar melhor outros dispositivos e criar um pacote de produtos para você ficar preso pelo resto da vida e pagar dinheiro para um único fabricante? Porque é isso que um ecossistema faz. A Apple praticamente criou essa proposta de ecossistema. Ela foi a primeira que soube integrar bem iPhone com iPad, com MacBook, com Mac, e tudo isso trabalha em harmonia. Todos esses dispositivos conversam entre si de forma praticamente automática, a transmissão de dados e informações ocorre de forma fluida, para não dizer orgânica. Então, a Apple deu aula nesse sentido para outros fabricantes. A gente tem Xiaomi, Samsung, Huawei, Oppo apostando em ecossistemas. A mudança que a Xiaomi colocou agora, trocando a MIUI pela HyperOS, tem como principal argumento construir um ecossistema de produtos. E isso só pode ter vindo a partir da inspiração da Apple. A Samsung conseguiu criar um bom ecossistema de produtos, tanto que eu estou com o smartphone, tablet, notebook Samsung, porque eles conseguem conversar muito bem. E, de novo, eu nem sou pago para falar isso. Eu escolhi cada produto porque ele atendia bem a minha necessidade e conversava bem entre si. Então, eu acabei construindo um ecossistema Samsung, mas eu posso fazer isso com outras marcas. LG, Apple, Motorola, fiquem à vontade, porque eu não tenho essa coisa de fidelidade com marca, não. Mas é indiscutível que a Apple e que o iOS conseguem conversar muito melhor com os seus pares, com os seus mesmos dispositivos, com os seus equivalentes, do que as demais propostas, seja Android com Android, Android com Windows, enfim, qualquer combinação que você pensar. Então, no último critério, que é o ecossistema, a Apple desempata, o iPhone desempata, o iOS domina, e aí nós temos um placar de 4-3 para o iPhone, superando o Android. Vale a pena sempre reforçar, para concluir esse vídeo, que tudo o que eu disse não está, de novo, em pedra fria. Isso aqui não é lei. Eu apenas coloquei 7 categorias que você mesmo pode escolher na sua casa ou no escritório
para fazer o seu ranqueamento para descobrir qual proposta é melhor para você e para suas necessidades. Minha dica é, primeiro, escolha aquilo que é sempre dentro das suas necessidades e aquilo que é melhor para você. Segundo, escolha aquilo que está dentro do seu orçamento. E terceiro, se você ainda está em dúvida sobre qual plataforma comprar, escolhe esses itens, ou pelo menos determina quais são esses itens, e faz uma regra de pontuação de 5-1, onde 5 é muito importante e 1 é nada importante. Isso vai ajudar você a determinar qual é a plataforma que você prefere, o que você precisa, com maior rigidez e maior precisão. E não tem problema nenhum se você usa esse ou aquele sistema operacional ou a proposta de produto. As duas propostas estão muito amadurecidas, os dois sistemas operacionais estão muito maduros, estão muito prontos para qualquer tipo de usuário. É claro que o iPhone vai melhor em alguns aspectos e o iOS em outros, mas nada melhor do que o seu próprio feeling e o seu próprio feedback para determinar qual é a plataforma que melhor se encaixa aos seus padrões de uso ou aos seus gostos, costumes, enfim. O uso de tecnologia é uma questão muito pessoal hoje. Não existe essa coisa de você impor uma plataforma, a não ser que você seja obrigado a trabalhar com um sistema, e aí profissionalmente você tem que aprender esse ou aquele serviço, produto, sistema operacional, enfim. Mas de qualquer forma, se você tem a possibilidade e você tem toda a liberdade, escolha aquilo que é o melhor para você. Eu apenas fiz um vídeo de referência e até falei brincando que eu ia resolver essa questão de uma vez por todas, mas na verdade, no final das contas, eu só quis colocar uma forma em como você pode avaliar a questão e escolher aquele sistema que é o melhor para você e descobrir qual é a resposta correta para as suas necessidades. iOS, Android, iPhone, Galaxy S24 Ultra, tudo é muito bom, tudo é ótimo. Eu gostaria de ter todos. Na verdade, eu sou feliz por usar Android e iOS no meu dia a dia, e o ideal seria que todo mundo pudesse utilizar esses dois sistemas sem ficar com essa guerrinha de um é melhor que o outro. Aquela coisa de criança, né? O meu pai é melhor que o seu. Isso é meio ridículo. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que gostam de tecnologia e que também estão em dúvida sobre qual plataforma comprar. E acesse targethd.net, um blog especializado nos principais temas do mundo da tecnologia e também de lançamentos do Brasil e do mundo. Siga o blog nas redes sociais para ficar por dentro dos novos artigos que publicamos todos os dias. Eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir nas plataformas digitais, é só me procurar no @oeduardomoreira, que eu estou em todos os serviços conectados. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.